Olá, os cumprimentamos com votos de saúde e bem-estar. É uma honra para nós podermos participar do segundo Simpósio Internacional sobre Gênero e Cultura Prisional, mesmo durante o estado pandêmico que nos encontramos e que nos impediu de debatermos as pesquisas apresentadas pessoalmente. O meu nome é Dayana Alessi Nicolete Alves. E o meu nome é Vanessa Assunção Ramos. E nós somos mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, localizada em Curitiba, no estado do Paraná, Brasil. A comunicação científica de nossa autoria, que foi aprovada para a apresentação neste renomado evento, foi intitulada como Respect for the Dignity of Being a Woman, Intersectional Woman in Prison. O tema da presente pesquisa é discutir a realidade feminina no cárcere, especialmente no Brasil, atentando-se para a interseccionalidade existente e a herança patriarcal machista que permeia a sociedade. Para atingir o tema proposto, que corresponde com o objetivo geral, nós dividimos a pesquisa em 3 objetivos específicos. O primeiro é avaliar a realidade das mulheres nos presídios brasileiros, analisando à luz da dignidade da pessoa humana, como o sistema penitenciário as trata em relação às suas peculiaridades do ser mulher. O segundo é analisar e discorrer sobre os motivos que as levaram para o mundo do crime, analisando o perfil social, racial e familiar das mulheres privadas de liberdade. E o terceiro é compreender quais as mudanças necessárias no sistema penitenciário brasileiro e se há uma verdadeira aplicação da legislação constitucional à luz de seus princípios e garantias fundamentais, e o quanto o machismo e as desigualdades de gênero ainda influenciam no modelo prisional atual. A metodologia utilizada foi de pesquisa qualitativa através de um método indutivo com análise bibliográfica e documental. Pois bem, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, por intermédio do Infopen, no ano de 2019 no Brasil, o Brasil possuía 748.009 presos confinados em unidades prisionais, sendo que a população feminina correspondia a mais de 37 mil, em torno de 5% da população carcerária total brasileira. Em 2017, ano da pesquisa do último Infopen Mulheres, 37% das presas eram provisórias e a maior parte das detentas, que são pretas ou pardas e provenientes de classe social menos abastada, havia cometido o delito de tráfico de drogas. A situação carcerária brasileira, que já encontra-se em estado calamitante, cujos dados serão abordados mais adiante, foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. E mesmo com as diferentes determinações e resoluções expedidas pelas autoridades internacionais e nacionais, o Poder Judiciário brasileiro não se adaptou à nova realidade e não aderiu completamente ou substancialmente às decisões emanadas, fazendo com que a situação que será exposta a partir de agora piorasse. Os ditames que pautam a sociedade brasileira podem ser explicados por intermédio de 4 correntes teóricas. A primeira corrente aponta que a mulher é considerada um objeto pelo homem, permitindo-se assim a dominação, exploração e opressão por ele, ocorrendo a manutenção da relação hierárquica e de poder, com a conclusão que o ser feminino é inferior ao masculino. Ademais, a teoria explica que a função do corpo feminino é apenas aquela relativa às atividades de mãe, esposa e filha. E, normalmente, é desta forma que as mulheres são engolidas pelo sistema carcerário. A segunda corrente, da dominação patriarcal, inclui as interseccionalidades, raça e classe, sendo que o homem branco e rico é o principal beneficiário desta forma de controle. Junto à terceira teoria, da dominação relacional, a mulher não é vista somente como resultado ou objeto da dominação, exercida pelo sexo oposto, mas como cúmplice. Por fim, Pazinato trata da relação de poder com a imposição da vontade masculina nas relações sociais.
Dessa forma, pode-se concluir que a marginalidade atribuída ao sexo feminino, igualmente quando é combinada com a interseccionalidade, raça e classe, é carregada ao cárcere, sendo a desigualdade ampliada nessa situação de privação de liberdade e desembocada e perpetuada no sistema prisional. É de conhecimento notório que as mulheres não costumam atingir grandes funções dentro da criminalidade, sendo que as que atingem podem ser conhecidas como criminosas de verdade, e acabam se distanciando da figura usualmente associada ao feminino. Percebe-se que igualmente ocorre um mercado de trabalho formal. Há um verdadeiro teto de vidro que atinge as mulheres que escolhem ou são levadas ao cometimento de infrações penais. Essas teorias dão subsídio ao motivo da escolha do tema da presente pesquisa e do motivo das mulheres se encontrarem em uma situação inferior aos homens, também no ambiente carcerário. Em primeiro lugar, as políticas públicas, quando formuladas, devem visar atender o maior número de pessoas possível, e as mulheres representam baixa parcela dessa população em específico, dos encarcerados. Dessa forma, já no início, ocorre uma desigualdade entre os gêneros, tendo em vista que as políticas não são desenvolvidas para atender detidamente as necessidades das mulheres que encontram-se privadas de sua liberdade. Em segundo lugar, grande parte das mulheres que estão sob essa situação cometeram, comprovadamente ou em fase de julgamento, o delito de tráfico de drogas. Usualmente, são influenciadas por seus parceiros e familiares para que pratiquem essa conduta. Diferentemente, quando são presas, ocorre um abandono familiar e conjugal, pautados na discriminação social. Mais especificadamente, acerca da situação do cárcere brasileiro, ressalvadas as devidas proporções, acredita-se ser possível a comparação do Musman, de George Agamben, com as mulheres encarceradas. Explica-se. Em contraste, ainda que exaltada a figura do estoque mujique, que quer dizer o homem ou a mulher que fica em pé, ou o homem ou a mulher estoico ou estoica que sofre, mas não cai, tem-se que essa alegoria demanda alimentação, seja ela natural e fisiológica ou relacionada a alguma esperança de tempos melhores, que não pode ser encontrada no cárcere brasileiro. As condições de superlotação, ausência de infraestrutura básica e discriminação de gênero fazem com que os cárceres do sistema prisional brasileiro sejam considerados o ambiente de erradicação de certos grupos sociais, principalmente aqueles que, notadamente, estão mais conectados ao cárcere por questões sociais e históricas, como as mulheres, os negros e os menos abastados. Assim, esses lugares que são verdadeiros depósitos de tais pessoas cumprem os objetivos de extermínio da população, que o homem branco e rico considera fora de seus padrões morais e legais, da mesma forma que o Estado nazista fazia, respeitadas as devidas proporções. Esse mesmo homem branco e rico normalmente é o mesmo que defende o aumento do encarceramento como a solução dos problemas sociais. O desaparecimento dos corpos desumanizados, abandonados dos presídios, que são figuras puníveis, matáveis e extermináveis, que possuem vidas não choráveis, não causa, em grande parte da sociedade, o sentimento de luto, porque não são consideradas dignas para tal. Em contraponto, temos o deferimento de remédios condicionais, como o habeas corpus, para as mulheres brancas e ricas que cometeram os delitos que não são julgados pela sociedade, como conhecidos os colarinho branco, cujas vidas ainda importam para a sociedade. Já com o reconhecimento do estado inconstitucional de coisas, declarado pelo Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, que reconheceu a violação contínua de direitos humanos e fundamentais, apesar da edição de diferentes atos normativos que procuram atender os ditames do Estado Democrático de Direito, adotado pela Constituição da República, pode-se concluir que há uma política estatal de morte e de genocídio nos cárceres e presídios brasileiros, diante ao desrespeito da dignidade da pessoa humana, a partir do entendimento da necropolítica do filósofo e teórico político camaronês Achille Mbembe, segundo o qual, inspirado no conceito de biopoder de Michel Foucault, ou seja, a atuação regulatória do Estado que visa concretizar o controle dos corpos da população, a necropolítica categoriza-se como a expressão do poder estatal de poder decidir arbitrariamente quem pode viver e quem pode morrer. Agradecemos imensamente a oportunidade nos dada e a atenção despendida. Até mais!